Levante sua mão para o céu e diga: Senhor, eu te prometo que nessa noite farei o melhor para te adorar. Amém, queridos? Você deve dar, pode aplaudir o Senhor. Você, eu, nós devemos entregar sempre o melhor. Então, que você possa abrir seu coração e adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu desejo. E nunca se esqueça que a adoração tem uma frase que eu estou tentando lembrar aqui, que eu publiquei um tempo desse, né, que mais ou menos assim, né? A adoração é a nossa maior expressão de amor a Deus, mais ou menos assim. Então, quando você adora, você está oferecendo o seu melhor ao Senhor. Amém? Eu quero deixar um texto da palavra de Deus que está aqui em Filipenses, capítulo 2, e o versículo de número 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Que você possa nessa noite abrir seu coração e ser ministrado através dessa palavra. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração, como já falou no meu coração, através dessa palavra. Amém? Queridos, quando firmamos uma aliança com Deus, quando nós entregamos a vida a Jesus, algo lindo acontece conosco. Quando você faz uma aliança com Deus, você começa a viver um processo de transformação de dentro para fora. Todos nós, ao fazer uma aliança com Jesus, começamos a viver essa transformação que não deve ser vista somente no exterior, mas principalmente no nosso interior. Porque mostrar aqui fora o que nós não vivemos aqui dentro é hipocrisia, é religiosidade. Então, a transformação que o Senhor realiza em nossa vida começa em nosso coração. E essa transformação, ela nos habilita, nos prepara para enfrentar guerras que ameaçam nos separar de Deus. Todas as pessoas que fazem uma aliança com Deus, elas passam a enfrentar guerras todos os dias. Todo dia o inimigo prepara laços, armadilhas, ele prepara flechas para nos separar, nos distanciar de Deus. Sabe por quê? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Deus por intermédio de Jesus, nós saímos de um império das trevas e passamos a habitar em um reino. Qual é a diferença de um império para um reino? Quem está no império, quem se submete a uma tirania de um rei, de um império, esse súdito, essa pessoa, ela faz coisas que ela não gostaria. Ela serve forçadamente ao seu rei. Ela é obrigada a viver debaixo de um jugo. Quando você fala sobre isso, você lembra, por exemplo, de Israel, que vivia debaixo do jugo de Faraó, que eram obrigados a desempenhar tarefas difíceis. Eles eram escravos e sofriam muito debaixo da mão de Faraó, porque viviam
império. Só que o reino é diferente. Quando você vem para o reino, você serve voluntariamente e com o coração cheio de amor. Você faz porque você ama a Deus. Você passa para um reino de paz, onde você faz, tudo que você faz é motivado pelo amor que você tem ao seu rei. E a partir desse momento que você faz essa aliança, que você vem para esse reino, o inimigo, que é o príncipe das trevas, do império das trevas, de onde você foi liberto, ele vai fazer de tudo para capturar você e te levar de volta para o seu império. Mas acontece, irmãos, uma verdade tão linda aqui na palavra de Deus, é que nesse texto que acabamos de ler, eu vou repetir essa leitura, está escrito assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Qual é a verdade que eu aprendo aqui? É que Deus está agindo sobre nossas vidas. O texto diz: Deus é quem efetua, isto é, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Deus não nos deixa à mercê do inimigo ou de qualquer outra limitação. Ele mesmo passa a nos conduzir. Você precisa entender essa palavra para você ter uma compreensão melhor daquilo que eu quero falar, compartilhar com você hoje. E dentro dessa trajetória de vida com Deus, dentro dessa caminhada de relacionamento, de aliança com Deus, há essas duas palavras que Paulo menciona. Diga comigo: querer e realizar. Essas duas palavras têm significados diferentes. O querer tem a ver com o desejo. O querer tem a ver com as nossas vontades, com aquilo que nós desejamos fazer. Agora, o realizar é Deus quem faz. Mas veja, até mesmo o desejo é Deus quem nos estimula. Você está aqui porque o Espírito Santo estimulou você, tocou no seu coração e você reagiu ao propósito de Deus, e você está aqui para cultuar o Senhor. Agora entenda uma coisa, compreenda que tudo que Deus tem para você, todo o realizar de Deus, todo o agir de Deus, está pautado em uma realidade. Tudo que Deus tem para você vai acontecer se você agir. Por isso que Deus efetua o querer, né? Deus estimula você a ter vontade, e Deus efetua, né, a obra, o realizar. Ele concretiza os sonhos na sua vida, mas se você corresponder aos planos que Ele tem para você. E hoje, irmãos, eu quero nessa palavra citar para vocês algumas coisas que Deus faz em sua vida. Então levante sua mão assim e diga: 7 coisas que Deus faz em nossa vida. Agora coloca a mão sobre o teu coração aí e declara isso no pessoal. Diga: 7 coisas que Deus faz em minha vida. A primeira coisa que eu quero destacar que Deus faz, está fazendo ou vai fazer na sua vida: Deus vai fazer o que você não pode. Ou você pode fazer tudo que gostaria de fazer,
ou todas as coisas estão ao teu alcance, ou tudo que você projeta, você consegue desempenhar, desenvolver, concluir, só com as tuas habilidades. Não, irmãos, eu sei que muitas coisas você não consegue. Então, Deus vai fazer aquilo que você não pode. Lucas 18, versículo 27, diz assim: mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Irmãos, existem muitas batalhas dessa vida, muitas lutas, que você olha para um lado, você olha para o outro, você pede socorro a pessoas que você admira, alguém que você sabe que tem um potencial grande, pessoas que são detentoras de habilidades incríveis, e você pede ajuda, e você clama por socorro, mas ainda assim, nem sempre elas poderão te ajudar, porque às vezes você está envolvido em uma situação que transcende esse mundo físico natural, e quando está além do natural, o ser humano, ainda que seja a pessoa mais admirável, ainda que seja alguém capacitado, preparado, habilitado, ele não vai conseguir resolver, porque você vai precisar de uma intervenção divina. E muitas pessoas, quando olham para si e enxergam a sua realidade, a sua luta, a sua incapacidade, a sua própria ou de alguém que ela confiava, quando ela percebe que no campo humano ela não tem chance de vencer uma situação, o que é que elas fazem? Muitas delas desistem, muitas delas abrem mão do sonho, do projeto, muitas delas desistem até da vida. Você já viu isso? Esse mês, né, que está sendo trabalhado sobre isso. Você já viu, aliás, esse mês passado, né, para quem está assistindo, já é outubro, mas setembro é trabalhado esse tema de prevenção, de pessoas que estão atentando contra a sua vida, porque olharam para si e não enxergaram nenhuma possibilidade de superação de uma crise, de um problema, de uma situação adversa, de algo que ele consumia. Mas conosco, irmão, com quem confia em Deus, com quem acredita na palavra, com quem tem aliança com esse livro, é diferente. Por que é diferente? Porque nessas horas adversas, nessas estações secas, de morte da alegria, morte do ânimo, morte dos sonhos, morte muitas vezes da perseverança, morte do desejo de continuar, nessas horas em que parece que você está num funeral da sua própria vida, nessas horas adversas você pode contar com Deus, amém? Porque além dele poder fazer todas as coisas por você, ele quer te ajudar. Deus quer nos ajudar. Vocês se lembram daquela passagem do Evangelho, daquele homem leproso que chegou diante de Jesus, e ele queria um milagre, ele queria receber uma cura, ele precisava de um toque do Senhor, e ele correndo risco, enfrentando o perigo, porque não podia andar publicamente, ele vai de maneira afoita, ele vai atrevidamente
ao encontro de Jesus, ele vai em busca de um milagre, mas antes dele pedir o milagre, o que é que ele faz? Ele dobra os joelhos, e diz a Bíblia que ele adora o Senhor, e ele diz para ele: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, eu sei que o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, não existe limites para o teu poder, tu és o Deus soberano. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E o que é que Jesus fez, irmãos? Jesus estendeu a mão e disse: quero, seja limpo. E imediatamente ele foi curado. Talvez você está passando por uma outra situação, um problema diferente, certamente, mas aprenda uma coisa: Deus é aquele que realiza milagres, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Existe uma vontade de Deus a teu favor, existe uma vontade de Deus para a sua família, existe uma vontade de Deus para a sua vida. Então se agarra a essa vontade e viva o propósito de Deus, viva aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Amém? A segunda coisa que Deus faz em nossa vida, Deus vai fazer o que as pessoas não acreditam. Diga glória a Deus. Levante sua mão para o céu e diga: Deus vai fazer na minha vida o que as pessoas não acreditam. Eu quero declarar, irmãos, que o Senhor que você serve, e eu quero encorajar você a crer nessa palavra que eu vou dizer. Eu quero te encorajar a colocar vida na sua adoração, vida nesse momento que você está aqui na casa de Deus. Eu quero te encorajar você a acreditar que Deus vai frustrar os planos contrários a você. Todos os planos, os desejos das pessoas, aquilo que elas não esperam, aquilo que elas não acreditam que Deus vai fazer na sua vida, a palavra de Deus deixa claro que Deus vai fazer segundo a sua vontade. O Salmos 27 e o verso 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quem crê na promessa do Senhor? Quantos acreditam aqui nas promessas de Deus? Então, se você decidiu crer nas promessas de Deus, se você resolveu acreditar naquilo que Deus prometeu para você, se você decidiu crer no que Deus prometeu, escute uma coisa: Deus vai fazer segundo a sua fé. Quando sonhamos com um futuro de superação e lutamos para alcançar objetivos extraordinários, muitas pessoas começam a olhar com desprezo, começam a te olhar com aqueles olhos atravessados, né? Começam a olhar para você com desconfiança, muitas vezes com deboche, o olhar irônico, porque elas acham que você não vai viver esse propósito, esse sonho. Mas deixa eu te falar uma coisa: se permanecermos focados em Deus e em nossos sonhos, vamos alcançar lugares que essas pessoas duvidam. Se você permanece focado em Deus e nos teus sonhos, você vai alcançar lugares que muitas pessoas duvidam. Eu já estou em lugares que muitos duvidaram, e olha que eu não alcancei muita coisa não até agora, né? Mas já atingi lugares que muitos duvidaram que eu chegaria.
Já cheguei em lugares que muitos não acreditaram. Irmão, a questão é só uma: é você perseverar em servir ao Senhor. É você perseverar em servir a Deus, em ser fiel a Ele. Deus vai fazer o que as pessoas não acreditam. Ele vai fazer. Terceira obra de Deus na sua vida: Deus vai fazer o que Ele prometeu em sua palavra. Em toda a Bíblia nós lemos que Deus sempre foi fiel à sua palavra. Tudo o que Ele promete, Ele realiza na vida de quem cumpre a sua palavra. Se você quer que as promessas se cumpram em sua vida, basta cumprir o que o Senhor manda. É simples, não é fácil, mas é simples. Basta cumprir, basta obedecer. É assim que você vai atrair as promessas de Deus. Jeremias 1,12: disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Irmãos, jamais permita que a dúvida encontre espaço, lugar no teu coração. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Quem crê nisso? Só existe uma coisa que pode abortar os planos de Deus na sua vida. Só existe uma coisa que pode impedir dos planos de Deus se cumprirem em sua vida. É quando fraquejamos na fé. É quando começamos a corromper a nossa vida. Mas enquanto nós permanecermos fiéis ao Senhor, nós estaremos caminhando em direção às promessas de Deus. Nós estaremos caminhando em direção aos alvos que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto você permanece alinhado com Deus e a sua palavra, amém? Enquanto você permanece alinhado com Deus e com a sua palavra, Ele continuará cumprindo todos os decretos de vitórias que tem te prometido. Todos. Então, Deus vai fazer tudo o que Ele prometeu em sua palavra, seja na vida de quem permanece fiel, ou seja na vida de quem quebra a aliança. Porque nós temos a tendência de pensar que a palavra vai se cumprir só quando nós somos fiéis, receberemos a bênção, e quando quebramos princípio, não teremos consequência. Nada disso. Eu já vi muitas pessoas citarem um texto de Paulo a Timóteo, dizendo que se somos infiéis, ele permanece fiel. Fiel a quem? Ao infiel? Eu já vi muitas pessoas citar esse texto assim: mesmo que a gente permaneça fiel, ele permanece fiel. Fiel a quem? Ao infiel? Não. Ele permanece fiel à palavra dele. Ele permanece fiel aos decretos dele. Ele permanece fiel àquilo que ele disse em sua palavra. Então, se ele diz que se você caminhar por caminhos errados, você vai sofrer consequência, pode se preparar que vai sofrer consequências. Mas se ele diz que se você se arrepender e mudar de vida, você será redimido, perdoado e receberá de volta aquilo que ele tem para você, então se prepare que você vai receber. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então Deus vai fazer sempre o que Ele prometeu, como consequência da obediência ou como resultado da desobediência. Ele vai cumprir os dois lados. A quarta coisa que Deus faz em nossas vidas: Deus vai fazer o que glorifica o nome dEle. Nenhum ser humano é digno de glória, somente Deus é digno de glória.
Somente Deus é digno de ser reconhecido como soberano, de ser adorado. A palavra de Deus diz no Salmo 115, versículo 1: não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No mundo natural, as pessoas lutam todos os dias para satisfazerem as suas vontades. São tantas as coisas que atraem a nossa atenção, irmãos. São tantas as coisas que tentam nos atrair. A questão é que cada coisa que é colocada diante dos nossos olhos, para a gente se aproximar disso, nós precisamos tomar decisões, romper com coisas, romper às vezes com um princípio. Todos os dias a nossa atenção é atraída, e muitas dessas pessoas, muitas pessoas canalizam toda a sua força, o seu vigor, o seu tempo, a capacidade, as habilidades, a fim de conseguirem o que quer. Às vezes o crescimento de uma empresa, ser aprovado em um concurso, se tornar o diretor de uma grande empresa, abrir a sua própria empresa. A pessoa vai investindo, ela vai lutando para fazer um nome. E eu quero dizer para você o seguinte: nós também devemos lutar com esforço para conquistar nossos sonhos, mas não devemos esquecer de que qualquer bênção só vai valer a pena se Deus for glorificado. É isso que eu queria que você entendesse. A bênção na sua e na minha vida, para ser bênção de verdade, para que ela compense você lutar para recebê-la, você tem que entender que essa bênção tem que gravitar em torno de Deus, tem que louvar, adorar, glorificar a Deus. A bênção só é bênção se Deus pode estar presente na sua vida. Tudo que você tem que excluir Deus, tudo que você tem que substituir Deus, tudo que você tem que servir outra coisa no lugar de Deus para receber, sai fora, que é laço. Se tem que excluir Deus, então não é bênção, é maldição. E muitas pessoas, irmãos, não estão entendendo isso. Elas não estão compreendendo que o que Deus faz tem como propósito de glorificar o seu nome. Uma casa que Deus te dá, Deus tem que ser glorificado por ela. Um carro que Deus te dá, diga amém, Deus tem que ser glorificado por ele. O emprego que você consegue, Deus tem que ser glorificado por esse emprego. Todo o dinheiro que você consegue guardar, Deus precisa ser glorificado. Irmãos, tudo que você tem, você precisa glorificar a Deus, porque Deus faz aquilo que glorifica o nome dEle. Se Deus não pode ser glorificado, então sai fora, que isso aí não é para você, não é bênção de Deus para a sua vida. A quinta coisa que Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer o que nenhum homem faz. Por quê? Porque os homens são limitados. Os homens, eles não podem fazer aquilo que só Deus pode fazer em sua vida. E a Bíblia diz aqui em Isaías 55, versículo 8 e 9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos
mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo: eu tenho um plano para a sua vida que vai além do plano humano, que vai além daquilo que você está pensando. Irmãos, todos nós temos parentes, temos amigos, alguém, um colega de trabalho, um líder espiritual, alguém que pode nos ajudar num processo de uma conquista, alguém que pode nos dar uma força, uma direção, uma orientação. Mas todas as pessoas, irmãos, todas as pessoas que você confia, que você pode contar com elas, todas essas pessoas são limitadas a tempo, espaço e capacidade. Elas têm limitações de tempo, espaço e capacidade. Então, o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer para viver o propósito de Deus? Nós precisamos acreditar que só Deus pode fazer qualquer coisa em sua vida. Qualquer coisa que Ele quer fazer, somente Ele pode fazer. Existem coisas que o homem não faz, mas Deus pode fazer. Por quê? Porque Ele é perfeito, Ele é todo poderoso, Ele é onipresente, onipotente, e Deus tem um caminho para você. Deus tem uma vida de bênção para você. Por isso Ele faz o que as pessoas não podem fazer por você. Aquilo que é de Deus, irmãos, entregue para Ele. Não fique confiando em homens, não. Aquilo que é Deus quem faz, entregue nas mãos dEle. Não adianta confiar no líder, não adianta confiar no marido, na mulher, no filho, no patrão, no empregado. Não adianta confiar no governante, confiar coisas que estão dentro somente da realidade de Deus, daquilo que Deus pode fazer. Por exemplo, quem é que pode te dar paz? Só Deus pode fazer isso na sua vida. Quem é que pode salvar você? Quem que pode perdoar você, tirar você do lago de fogo, do caminho da perdição? Quem é que pode livrar você de uma doença mortal? Quem é que pode livrar você dos inimigos espirituais invisíveis? Existe uma mão protetora que te guarda desses inimigos todos os dias. Existe uma mão protetora que está te guardando das ciladas que homem nem vê, armadilhas que homens nem contemplam, mas Deus está vendo. E no mundo espiritual Ele está guardando você, porque Ele tem um caminho para você, e Ele faz coisas que somente Ele pode fazer por você. Então Deus vai fazer nesses dias na sua vida aquilo que homem nenhum tem conseguido fazer, aquilo que ninguém tem conseguido fazer. Deus vai entrar em ação e você vai receber as suas promessas em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Outra coisa que Deus vai fazer em sua vida: Deus vai fazer mais do que aquilo que você espera. Deus vai fazer muito além daquilo que você está calculando, sonhando, projetando. Eu não estou falando coisa da minha cabeça, irmão. Eu estou falando Bíblia. E tem um texto que me acompanha desde muitos anos, que eu cito esse versículo, já citei tantas vezes. Eu creio que não tem um mês que eu não cite esse versículo uma ou mais vezes numa pregação, que é Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Está aqui, irmãos, está aqui na Bíblia. Deus é poderoso para fazer.
Eu creio que você tem sonho. Quem tem sonho aqui? Quem deseja uma vida melhor? Alguns já estão muito bem, não desejam, né? Irmão, eu quero muito a vida melhor. Eita, mas eu quero, viu? Estou bem com Deus, graças a Deus. Todo dia Deus me conduz, mas tem áreas da minha vida que eu preciso receber uma bênção de Deus. Eu quero uma vida melhor. Essa é que é a verdade. Todos nós temos alguma área que tem que ser melhorada. Isso porque uma pessoa que não sonha, uma pessoa que não tem projetos, ela não tem motivação para levantar-se todos os dias, trabalhar, se movimentar, correr atrás dos seus sonhos. Agora, irmãos, olhe para cá, se prepare, porque a Bíblia deixa claro que todo aquele que tem sonho vai receber além do que aquilo que ele sonha ou busca. Porque Deus, o caminho de Deus, na verdade, não é como o nosso caminho, como acabamos de ler. Às vezes você tem um plano e Deus tem outro muito maior para você. Às vezes você está aqui planejando alguma coisa e de repente Deus chega com uma bênção maior. Cada dia, irmãos, é uma oportunidade de Deus nos surpreender. Então levante sua mão e diga: vem me surpreender, Senhor. Cada dia, basta você viver cada dia como uma oportunidade, um presente que Deus está dando. E dentro desse percurso de um dia, Deus pode fazer tantas coisas que você nem espera, nem imagina. De repente é uma mensagem que você recebe, é o celular que toca, é uma informação que você recebe e você é surpreendido, como eu contei no último culto, né? Você ser surpreendido com o perdão de uma dívida, você ser surpreendido com um diagnóstico que esperava uma doença, de repente não deu mais nada. Você ser surpreendido com uma pessoa que estava ali esperando a última hora e de repente essa pessoa foi restaurada, foi curada, foi abençoada. É você estar contando na certa que um casamento da sua família vai acabar, vai desabar, de repente as coisas se ajustam. É a pessoa que está esperando ali, pensando que chegou no final, de repente Deus faz alguma coisa, Deus vira tudo pelo avesso e milagres acontecem, porque Ele é o soberano. Ele pode fazer além daquilo que você pede ou pensa. Todos nós temos sonhos, e muitas vezes, irmãos, o inimigo, ele tenta nos levar por atalhos, com a justificativa de que aquilo que queremos nunca vai chegar, ou então nos fazendo pensar que Deus não está nem aí para nós, que Deus esqueceu de nós, quando na verdade é o contrário. A promessa de Deus vai superar nossas expectativas. As promessas de Deus, elas chegarão em nossas vidas e serão maiores, porque se Deus faz somente o que o homem pensa, então o homem está pensando igual a Deus, e Deus sempre pensa acima. Deus sempre tem projetos maiores para a sua vida. Então creia que Deus vai fazer muito além do que aquilo que você está esperando e pensando. Eu creio nisso. Se você crê também, diga glória a Deus. E por último, Deus vai fazer quando chegar a hora. Irmãos, quando chegar a hora,
ninguém vai poder impedir Deus agir. Por enquanto o inimigo acha que ele está atrapalhando, o inimigo acha que você ficou para trás, o inimigo acha que você vai desistir, que Deus não está nem aí para você, mas na verdade Deus está esperando chegar a hora, o Kairós. E quando o Kairós de Deus chegar, meu irmão, ninguém vai segurar a sua mão. A Bíblia diz em Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando Deus age, pode levantar o inferno, pode levantar todos os demônios do inferno, pode levantar todos os ímpios, todas as pessoas, o mundo, os ventos contrários. Se Deus disse, é chegada a hora, ninguém pode impedir o seu agir. Então, para aqueles que esperam no Senhor, eu vou deixar 2 versículos. O primeiro é Salmos 27:14. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Espere sem perder sua fé. Espere sem deixar de adorar a Deus. Espere sem vender a sua fidelidade. Espere com ânimo. Não desanime. Em nome de Jesus, que Deus batize a sua vida com ânimo, porque eu sei que você está precisando de ânimo. Não precisa ninguém dizer. Ânimo, irmãos, ânimo é uma ativação que você recebe. O desânimo enfraquece você. O desânimo mata a tua vontade. O desânimo corrompe, ele corrói você por dentro. O desânimo enfraquece, você fica sem força, você fica aí, sabe, sem nenhuma expressão de alegria. O desânimo, ele é como se fosse você tentando caminhar em uma bola de ferro presa em teus pés, uma bola aí de 150 quilos, e você luta, e você se esforça, e você não consegue. O desânimo é assim, ele mata você aos poucos. Por isso, em nome de Jesus, a Bíblia diz, tem bom ânimo, que o Senhor batize você com ânimo, e que Ele venha com a sua espada, que é a palavra, e corte essa corrente, e tire esse peso dos teus pés, para você correr velozmente, servindo ao Senhor, e entendendo que Ele quer que você caminhe na velocidade dEle, no propósito dEle, no nome de Jesus. O outro texto é Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você pode não estar vendo, mas Deus está agindo, amém? Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. Irmãos, essa é uma decisão muito importante e fundamental para que você receba o que Deus tem para você. Esperar em Deus, na certeza de que o que Ele prometeu vai chegar. Quando o tempo de Deus chegar em sua vida, ninguém vai impedir dele agir em sua direção. Ninguém vai impedir, nem no mundo espiritual, nem no mundo humano. Ninguém que se levantar contra vai bloquear as promessas de Deus. Quando chegar a hora de Deus, quando chegar o tempo do Senhor, ninguém vai impedir do Senhor agir em teu favor. E eu declaro em nome de Jesus que esse tempo está chegando em sua vida, porque a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E eu creio que a sua manhã está chegando. Eu acredito, irmãos, que a sua manhã pode ser hoje. Então creia que essas coisas Deus vai fazer na sua vida são coisas que só Deus pode fazer. Pare de esperar no homem. O homem pode te ajudar, o homem pode ser um instrumento de Deus, mas quem realiza é Deus. Vamos voltar ao texto inicial, Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade.
Sabe esse desejo que você tem, esse sonho, a vontade que você tem de mudar, a vontade que você tem de vencer algumas coisas, é Deus que está colocando no teu coração. Porque o texto diz que vem do Senhor, porque Deus é quem efetua em vós o querer, a vontade, o desejo, é Ele que dá o estímulo. Ele está estimulando você, Ele está dizendo para você, Ele está falando para você agir. Deus quer que você tenha essa vontade, esse desejo, porque é em cima do teu desejo, da tua vontade, dos teus sonhos, que Deus vai agir. Como é que Deus vai fazer na sua vida uma coisa que você não quer? Como é que Deus vai fazer na nossa vida, na minha vida, uma obra que eu não quero? Se eu não quero, eu estou bloqueando a ação de Deus. Mas se eu desejo, eu estou dizendo: Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Então nunca se esqueça, Deus efetua em você o querer como o realizar. Esse sonho que está dentro de você, de ser uma pessoa melhor, de servir a Deus com mais fidelidade a cada dia, de ser mais parecido com Jesus, isso aí vem de Deus, vem do Espírito Santo. Se você alimentar esse desejo, Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, amém? Então eu declaro que essas 7 coisas Deus vai fazer na sua vida e na sua família. Se você crê, se você recebe, diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus.